Você sabe o que é um voo cross-country de paramotor? Praticar esta modalidade de voo pode te colocar em perigo? Assista este vídeo e descubra em mais um episódio da série Voando com Segurança, do canal Azamba Fly Paramotor. No dia 20 de abril de 2008, o padre Adelir de Carli decolou ao céu sentado em uma cadeira, suspensa por 1000 balões de gás hélio, com a intenção de fazer um voo cross-country da cidade de Paranaguá até Dourados, em Mato Grosso do Sul. O mau tempo e os ventos fortes do dia fizeram com que ele saísse da rota planejada inicialmente e fosse em direção ao mar. Sem saber operar o GPS, o padre não conseguiu informar sua localização e caiu no mar. Durante meses, ele foi considerado desaparecido. O corpo de Adelir foi encontrado no Rio de Janeiro em julho de 2008. Infelizmente, esta história teve um final trágico por falta de planejamento. Todo voo cross-country deve ser antecedido de um planejamento minucioso para evitar que histórias como esta se repitam. E este é o tema principal do nosso vídeo: planejamento de um voo cross-country de paramotor. Para iniciarmos nosso assunto, primeiramente precisamos definir o que é voo cross-country. Um voo cross-country, também conhecido como voo XC, é uma modalidade na qual os pilotos voam distâncias consideráveis em uma única jornada. Durante esse tipo de voo, os pilotos geralmente planejam e executam rotas que os levam além dos arredores do local de decolagem, explorando novos lugares. Não há piloto por aí que não ame um bom voo de cross-country. Porém, o voo cross-country requer habilidades de navegação e um planejamento cuidadoso. Ao planejar a rota que você deseja voar, há algumas coisas a considerar: espaço aéreo, distância, consumo de combustível, equipe de resgate, opções de pouso, condições climáticas, parada para reabastecimento e equipamentos essenciais. Espaço aéreo. Se houver aeroportos, rotas de voo movimentadas ou espaço aéreo restrito, você precisará encontrar uma maneira de contorná-los. Verificar o espaço aéreo e encontrar um caminho para passar ou contorná-lo é fácil com o aplicativo FlyXC. Você pode definir pontos de referência e arrastá-los para ajustar sua rota. Depois de planejar sua rota exata, você precisará verificar os possíveis NOTAMs ao longo do percurso. Distância. Você precisará descobrir a distância exata para ter combustível suficiente para o voo. Se a distância for muito grande, você precisará fazer paradas para abastecimento. O FlyXC também ajudará nisso, pois assim que sua rota for mapeada, ele informará a distância. Consumo de combustível. Quanto combustível seu paramotor queima por hora de voo? Você precisará saber o consumo de combustível do seu motor para calcular a quantidade ideal para o voo. O FlyXC calculará exatamente quanto tempo a viagem levará com base na sua velocidade média. O aplicativo não calcula a velocidade do vento. Portanto, sua velocidade e consumo de combustível variam, mas o aplicativo fornece uma estimativa aproximada. Você pode consultar o aplicativo Wind e ver a velocidade e direção do vento para ter um cálculo mais aproximado de quanto combustível vai precisar para o voo. Equipe de resgate. Em voos cross-country de paramotor, é fundamental contar com uma equipe de resgate terrestre para garantir a segurança dos pilotos. Essa equipe, preferencialmente em veículos que comportem os equipamentos necessários, como combustível extra já com óleo caso o motor seja 2 tempos, hélices reservas, ferramentas e materiais de primeiros socorros, deve seguir os pilotos ao longo da rota planejada. Equipada com rádios de comunicação, a equipe pode manter contato constante com os pilotos durante todo o voo. Isso é essencial em caso de pouso de emergência, permitindo uma resposta rápida e eficaz para resgatar o piloto e também garantir seu retorno seguro ao local de origem. Opções de pouso. Como acontece com qualquer voo de paramotor, você deve sempre ter uma opção de pouso caso o motor pare. Você pode usar a visualização de satélite no aplicativo FlyXC e aumentar o zoom para ter certeza de que não voará baixo sobre áreas povoadas, água ou mata fechada. Apesar da visualização não ser precisa, você pode plotar possíveis alternativas de pouso em caso de emergência. Condições climáticas. Deixe essa parte do planejamento para o dia do voo, pois a previsão será mais confiável. A data do voo deve ser marcada para um dia com condições climáticas perfeitas.
ou seja, sem térmicas, previsão de chuva e ventos fortes. Observe a velocidade e direção do vento previstas usando aplicativos como o Windy, mas lembre-se de que eles nem sempre são 100% precisos. Parada para reabastecimento. Muitos voos cross-country exigirão paradas para abastecimento, e estas também precisarão ser planejadas. Uma opção é pousar em outro sítio de voo de pilotos se eles morarem na rota planejada, mas lembre-se de ligar para eles para ter certeza de que pode pousar. E equipamentos essenciais. Para um voo de cross-country, contar com alguns equipamentos essenciais é crucial para garantir segurança e conforto ao piloto. São eles: espelho de verificação de combustível. Não confie em suposições para prever o consumo de combustível. Muitos fatores afetam o consumo, por isso verifique sempre visualmente. É impossível ver o tanque de combustível em muitos paramotores, então leve consigo um espelho. Uma boa dica também é utilizar o celular para tirar uma foto do tanque. Variômetro. Você terá uma altitude planejada para a maior parte do voo e uma rota a seguir. Portanto, um variômetro é essencial. Os aplicativos de telefone podem ser muito imprecisos, então adquira também um variômetro. Traje de voo. Todos nós adoramos voar de bermuda e camiseta durante os meses de verão, mas mesmo os dias mais quentes ficam muito frios em altitude. Use pelo menos um macacão de voo e um par de luvas. Telefone com aplicativos de voo. Além do variômetro, é aconselhável que você tenha aplicativos de voo em seu celular. Alguns exemplos de aplicativos são os XC Track, XC Soar e PPG-PS. Saco de roubada. Leve sempre seu saco de roubada. Se tiver que fazer um pouso de emergência em um local distante, será muito mais fácil transportar sua asa. Carregador portátil. Leve um power bank para recarregar seus aparelhos eletrônicos caso seja necessário. Lanterna. Procure levar uma lanterna para o caso de um pouso de emergência após o pôr do sol. Rastreador pessoal. Dispositivo essencial em um voo cross-country, principalmente se for sobrevoar mata fechada. Um dispositivo de rastreio pessoal via satélite do tipo Spot pode salvar sua vida. Radiocomunicador. Todos os pilotos deverão estar equipados com rádios comunicadores para contatos entre si e também com a equipe de resgate. Dicas importantes. Tenha sempre muito cuidado ao voar baixo ou ao pousar em locais desconhecidos. As linhas de energia podem ser muito difíceis de ver, por isso sempre faça um reconhecimento da zona de pouso antes de descer. Prefira esse tipo de voo com outros pilotos. Utilize paraquedas reserva e colete salva-vidas em caso de travessia sob a água. Se você tiver que fazer um pouso de emergência, pouse o mais próximo possível de uma estrada. Caminhar pelos campos com seus equipamentos pesados não é divertido. Leve dinheiro em espécie e um documento de identificação. Não insista se algo de errado ocorrer ou se você estiver achando as condições para o voo duras demais. Você sempre pode refazer esse cross desde que permaneça vivo. Conclusão. O voo cross-country de paramotor é uma aventura emocionante que demanda planejamento meticuloso e equipamentos essenciais. Não se apresse no planejamento. Use tudo o que acabou de aprender e você terá voos seguros e incríveis de cross-country. Lembre-se sempre, segurança em primeiro lugar. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal Azamba Fly Paramotor e deixe seu like. Seu apoio ajuda demais nosso trabalho. Bons voos!